Que gurizada, gravei um vídeo sobre comando de válvula de Opala. Se eu soubesse a treta que ia dar. Bastante comentário lá, bastante gente pedindo para eu gravar um vídeo completo. E agora estamos, eu e o Gus, nosso editor, gravando o vídeo completo para vocês. Se tu não viu, vai lá no Instagram, Sendra Racing, e dá uma olhada no vídeo dos 8 passos que tu tem que ter cuidado na hora de instalar um comando no teu Opala. Não é só esses 8 passos, mas eu numerei os 8 mais importantes ao meu ver. Existem outras coisas que tu tem que cuidar também, porém esses foram os principais. E agora eu vou falar sobre cada um deles mais detalhadamente. Mas antes, não te esquece de te inscrever no canal, de mandar esse vídeo para alguém, dar uma curtida para ajudar a gente, está começando no YouTube, porque vai ter bastante conteúdo sobre oficina, sobre dica prática para Opala, sobre construção. Eu gosto muito de construir coisas. Vou fazer uma oficina de garagem aqui do lado, bem legal também, para quem gosta de ter o seu espaço na sua casa. Então já acompanha, ativa a notificação para te não perder esse tipo de conteúdo, que eu te garanto que vai ser bem legal, que tu vai te identificar com esse tipo de conteúdo. E o passo 1 lá do vídeo, o que eu falei? Cara, precisa de fazer o amaciamento do comando. Não é bem essa palavra que se usa, mas é a palavra que o pessoal mais usa. Então eu estou usando ela também para ficar de uma forma que tu entenda. Mas na verdade é o assentamento dos tuchos em relação ao comando. Por quê? O sistema do Opala, que é com vareta, basicamente o came vem e passa na bunda do tucho. Cara, isso tem um arraste aqui. Então isso precisa de um casamento deles dois. Por isso que eu sempre digo, nunca se usa tucho usado em comando novo. Tucho. Toda vez que o motor gira, que o comando gira, isso aqui levanta e baixa o tucho, que consequentemente empurra a vareta, o balanceiro e abre a válvula, tá? Isso tem um arraste aqui. Então tu precisa fazer o casamento desse tucho com o came do comando. Uma vez que o tucho foi usado, tu não pode mais nem trocar ele de posição, porque ele casou com esse came aqui. E aí, muitas vezes, 90% das vezes, o pessoal não sabe dessa informação, e o comando rói porque, desmontei pra, sei lá eu, pra fazer o quê, e montei de volta e não numerei os tuchos. Pronto, é o suficiente para te trocar os tuchos de lugar e tu rói o teu comando. E eu poderia dizer que é um dos maiores motivos, tá, de problema que dá no comando. Então essa parte é parte bem importante, nunca usar tucho usado em comando novo. Até tu pode pôr tucho novo em comando usado. E também tem que fazer o assentamento novamente. O assentamento é feito de que forma? Graxa de montagem específica de cada comando. Cada marca vem com a sua graxa, ou específica, qual a graxa que se usa. O Comp vem com um líquido vermelho, a Queer vem com uma graxa preta molicote de montagem, enfim, sempre, gurizada, isso serve para qualquer coisa que tu for montar, segue o manual da peça. Ninguém melhor que o fabricante para te dizer como que a peça deles vai funcionar. Tem engrenagem daqui, por exemplo, é um outro assunto, mas só vou dar uma contextualizada. Tem engrenagem daqui que se aquece para o banho-maria. Tá? A Clois é uma marca que diz que tem que ser para o banho-maria. Tem outras que diz que tem que ser por indução. Assim como tem outras que dizem que tem que ser a fogo. Tudo funciona? Funciona, mas aí dá problema, tu reclama como? Se o fabricante mandou fazer de um jeito, tu fez de outro. Então por isso que eu digo, eu sempre leio manuais, gosto de ler manuais, sigo as instruções que os próprios fabricantes dizem para eu seguir sobre a peça deles. Então, cada comando tem a sua própria pasta de montagem, digamos assim. Passar bastante em cada came. E lá no vídeo eu falei que o motor tem que pegar de primeira. Por quê? Porque tu passou graxa em tudo aqui, certo? A lubrificação do tucho em relação ao comando, nos cames, ela é feita por salpique de óleo. O próprio chafariz de óleo que faz lá dentro do motor é o que lubrifica essa parte do comando em específico. A parte dos mancais aqui é feita por pressão de óleo canalizada, tá? Mas a parte dos cames é feita por salpique de óleo. Além de um pouco que escorre ali da lateral do tucho, mas a maior parte é feita por salpique de óleo. Então, se tu começar a virar ranque e o teu carro não pega, tá? Expulsa essa graxa que tá no came ali, que foi a graxa de montagem, e tu tá ferro no ferro ali, não tem velocidade de motor lá dentro para fazer o salpique de óleo. Por isso que eu digo, é importante na hora de fazer o assentamento do teu comando, montar-se o comando no lugar,
todos os cames com graxa de montagem, se possível mais uma graxinha aqui também. Vira arranque, teu motor tem que pegar, tem que ficar 20, 25 minutos ligado, variando a rotação da RPM. Por quê? Vamos ao exemplo de que tu fixou o teu RPM em 1200 ali, tá? Na borboleta do carburador, da tua TBI lá. E aquele chafariz de óleo a 1200 RPM tá saltando óleo só num canto do motor aqui e aqui não. Cara, tu tem cames que não estão lubrificando, então tu fica variando entre 1000 a 2000 RPM, não é ficando dando rojão, bang, 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 é variando, justamente para saltar óleo em todo mundo lá dentro. Então isso é muito importante. Uma vez que funcionou, que o teu motor atingiu a temperatura, fez esse casamento do tucho com o comando, desligou o teu motor, todo o óleo fora, óleo e filtro fora. Ah, mas durou 20 minutos e eu botei tudo novo. Fazer o quê? A gente chama esse óleo de óleo de sacrifício. Ele é importante ele ser novo na hora de montar um motor e pós esse amaciamento, soltou a limalha. Todo o teu motor solta a limalha, um motor novo solta a limalha, do bronzeamento, das buchas de comando, tudo ali dentro é novo, por mais limpo que tu tenha, por mais que tu tenha limpado esse motor, ele vai soltar a limalha. Então, acabou a fase do assentamento do comando, óleo e filtro fora, tudo novo de novo. Eu costumo dizer que motor não precisa amaciar, motor bem montado, motor calculado, motor com as folgas todas corrigidas pode ser montado aqui, sai e vai para o dinamômetro. Motor de quem sabe o que está fazendo. Quem diz que tem que amaciar motor é porque não sabe bem as folgas internas que deixou, não tem bem certeza de alguma coisa, não está apertado e diz para o cliente, pega, tem que esperar amaciar, né? Claro, esperar que o motor gaste um pouco e não ter risco de agarrar nada e girar. Aquecer e agarrar. Então, motor bem montado sai da oficina e vai para a pista. E é assim com todos os bons preparadores que eu conheço. Pega esse pessoal que só faz esses old stock da vida aí, é tudo motor que são fechado e vai para a pista, vai para dinamômetro. Enfim, se também é uma opinião minha, não quer concordar, entendo. Ponto 3 que eu falei lá no vídeo lá, ponto de atenção. Tu tem que cuidar a posição do comando dentro do bloco. Isso não deveria ser uma coisa que era para dar problema, uma vez que tu não tem muito o que fazer, que isso define muito com a tua engrenagem aqui. Tu botou a arruela aqui, prensou a tua engrenagem aqui, parafusou lá, ele tem que estar certo dentro do bloco, tá? Isso é a construção do próprio comando. Só que eu já vi dar errado. Então, se dá errado, tu tem que conferir. O que acontece? Eu vou mostrar no bloco depois ali também, mas vou mostrar aqui primeiro na mão. O tucho, ele não pode ficar centralizado em cima do came. Na verdade, o came não pode ficar centralizado embaixo do buraco do tucho lá. Ele tem que ficar sobre um lado. Por quê? Quando ele faz esse sistema de rotação aqui, por estar sobre um lado, ele também gira o tucho. Então, ó, esse é a função dele. Se ele tiver centralizado, como eu já vi alguns comandos acontecer, ele vem e raspa aqui, ó, e o comando não, e o tucho não gira. Então, se o tucho não gira, o atrito é muito maior. Então, isso é uma coisa que tu tem que conferir. Se der errado, tu tem que reclamar pro fabricante do comando, tem que ir atrás, ou analisar se aqui na ponta não tem algum erro, se está bem prensada a tua engrenagem, se tu não modificou aquela arruela por alguma paralela que possa vir ter diferença de altura, enfim, tu tem que conferir e se isso acontecer, não monta que vai roer teu comando em 20 minutos. E lá no vídeo do Insta, eu numerei 8 passos, só que aqui eu meio que aglomerei eles, então eu acabei falando 1 ou 2 junto, e agora eu vou mostrar dentro do bloco essa questão da posição dos cames em relação à galeria dos tuchos, aos buracos dos tuchos ali. Mas para recompensar, no final desse vídeo vai ter uma dica extra que vai te ajudar muito nas tuas montagens. Então fica até o final para te não perder essa dica e entender o contexto dessa dica, porque ela fora de contexto não vai fazer sentido. E para fazer essa demonstração, eu vou ter que colocar esse comando no bloco. É um serviço que eu estou fazendo nesse momento, inclusive a conferência desse bloco aqui, todos os parâmetros antes de montar ele. Eu faço pelo menos 3 a 4 montagens, pré-montagens de um motor até concluir
que tá tudo certo, depois desmonta tudo, vem limpando tudo certinho e montando a última vez definitivo. Por isso que eu digo, gurizada, às vezes a gente pensa que é simples, é só montar. Eu tenho um ditado aqui na oficina que eu digo, nunca é só chegar e montar. Sempre tem um porém, sempre tem um detalhe. Então muitas vezes a gente orça o valor de um serviço com alguém e o valor não é agradável aos ouvidos, mas pensa no trabalho que dá montar um motor desse, o tempo que leva. Se fosse fazer qualquer outro serviço, seria muitas vezes mais lucrativo para quem faz, mas gosto não se discute. Eu gosto de montar motor, é o que eu gosto de fazer, é isso aqui. Então, se vai fazer, faz com capricho, faz com dedicação. Então, eu vou lubrificar a parte dos mancais desse comando, vou colocar no lugar. Eu não vou colocar engrenagem aqui para poder mostrar que ele tem o que pode dar de errado se ele tiver centralizado, tá? Mas aqui a gente consegue só com uma arruela aqui ver qual seria a posição de montagem dele. Então agora nós vamos fazer isso aí. E aqui, gurizada, eu vou passar um óleozinho aqui para não machucar o comando. Mas não tá limpo, não é uma montagem definitiva. Inclusive as buchas de comando desse motor, desse bloco, vão ser trocadas. É só para não montar seco mesmo. Não tá com as graxas nos cames. Não é esse o intuito dessa parte do vídeo, tá? Quero mostrar só a questão posição dos cames em relação muito cuidado nessa hora de colocar aqui para não bater com o comando, tá? Essa camada que tem nos ressaltos, na parte preta do comando, se chama nitretamento. E ela é uma camada muito dura, porém, tudo que é duro quebra, né? Diferente de um ferro mais macio que ele bate a massa. E essa parte de nitretação, ela é uma camada bem dura. Então, se tu bater com ela, acaba lascando. Se ela lascar e ela vai sair. Se ela sair, ela vai dar acesso ao ferro mais macio que está embaixo. E o ferro mais macio tem mais chance de desgastar. Então, eu vou usar a parte reta do paquímetro só para encostar aqui, para empurrar o comando. Posição que seria a arruela de encosto, que é a que vai aqui nos dois parafusos. Essa é a posição de trabalho dele. Agora vamos ver se está tudo correto. Agora o Gus vai mostrar bem de perto aqui, vou botar a luz da lanterna também, para tu ver que o centro do came ele é deslocado em relação ao buraco do tucho. E isso tem que ser todos. Uns são mais, outros são menos, mas ele tem que ter esse deslocamento. Tá? Então aqui eu tô com a luz por baixo, aqui o Gus conseguiu dar um zoom para mostrar. Notem, ó, aqui vem a ser o centro do buraco, tá? Do alojamento do tucho. Notem que esse came tá para cá, ó, em direção ao final do bloco. Então, o tucho iria pegar só nessa ponta aqui, ó. Só em 30% do came. Os outros 70% fica de fora. Justamente para quê? Quando o came cruza pelo tucho, ele faz esse sentido de rotação, ó. Então, o tucho está sempre rodando. Toda vez que passa o came passa pelo tucho, ele dá uma rodadinha. Então, tem que conferir se todos eles têm esse deslocamento. Tá? Ó, pelo que a gente está vendo aqui, ó, tá os 70-30 que eu falei, em segundo Gus, aquele que a gente estava olhando, ó. Tem também. Ó, tem uns que é mais, tem outros que é menos. Aqui, claro, também tem o ângulo do vídeo que manda muito. Se tu por cima mais assim, Gus. Aí, ó. Ó, 70-30. Isso não é uma regra, tá? Isso eu tô falando agora só para te entender que não é 100%, não é 50-50
não é centralizado o tucho, o comando embaixo do tucho, no caso. E assim por diante, tu vai conferindo. E assim tu tem que conferir todos os cames para ver se eles estão deslocados embaixo do tucho. Eu já vi comando que estava bem reto. E aí o comando vem, em vez dele fazer esse sentido, em vez dele vir e fazer isso aqui assim, ó, ele tem que fazer esse sentido aqui, ó, que tá o tucho, certo? Que tá a bunda do tucho. Ele vem e passa aqui, ó, ele tem que girar. Se ele estiver embaixo, ele vai raspar, e o tucho não vai girar para lado nenhum, nem outro, cara. Acaba com o comando em 20 minutos. Então tem que conferir isso, isso é muito importante. Assim como conferir, é o outro ponto daquele vídeo também que eu falei, um dos 8 passos, é conferir se o tucho tá soltinho dentro do bloco. Tem que estar livrezinho. E uma coisa que acontece muito ao longo do tempo, os motores muito velhos, essa bunda do tucho tá remanchada, assim, de tanto trabalhar, esborrachou o tucho não sai, é muito difícil sair. Às vezes no que ele sai ali, tu tem que até às vezes desmontar o motor, girar o motor e bater eles de baixo para cima para sair. Essa rebarba às vezes vem arranhando ali o alojamento do tucho. Então tu tem que cuidar para que ele esteja livrezinho. Já vi gente pegar em uma furadeira e enfiar com lixa também, não vai fazer isso aí porque tu pode dilatar demais esse alojamento e aí tu ter perda de pressão de óleo. Eu já vi pessoas especializadas dando uma brunida ali dentro, mas aí é um papo bem avançado, tá? Se tu só dá uma limpadinha ali, no máximo uma lixinha bem fininha com o dedo, só para limpar mesmo e verificar se o tucho tá rodando ali dentro certinho. Isso é bastante importante. Na verdade, todos esses pontos que eu tô falando são importantes. Se não fossem importantes, eu não tinha numerado esses 8 pontos lá no vídeo do Instagram. Só que, além deles, tem cada um deles existe as suas peculiaridades e os seus pontos de atenção. Então, vamos para o próximo ponto agora. E agora vem a parte mais difícil desse vídeo, também a parte mais complicada do pessoal que tem menos ferramenta a fazer, que é a parte da carga de mola. A carga de mola, ela tem alguns pontos que tu precisa saber. Primeiro, o que o teu comando especifica. Tem que seguir o que o comando diz, como eu já falei lá atrás. Só que fora isso, o cabeçote do Opala, ele tem muita diferença de altura na parte do alojamento da mola. Então, tu vai lá, compra a mola certa, tá com a carga certa, tem o lift certo, e o alojamento lá, onde ela senta, ele é um pouco mais alto, por exemplo. E aí, tu sem perceber, ou tu olha lá o primeiro cilindro só, não olha os outros, e aí o teu motor no que gira, uma válvula em específico lá, por estar mais alto o alojamento, a mola já está mais comprimida, além de ela ter uma carga maior inicial, por ela estar num espaço menor, ela está mais comprimida ali, então ela já tem mais carga só por isso. Mas, além disso, o maior problema é que por ela estar numa parte menor, num alojamento menor, ela tem menos área de trabalho. E aí vem o teu comando, vem todo o levante do teu comando, acaba que topa ela no elo, e tu forma um calço, é como se ficasse um bloco de ferro ali. Quando a mola topa ela no elo, ela vira um bloco sólido. E aí não tem comando que aguente 10 minutos. Essa é uma parte bem complicada e acaba sendo mais complexo porque tu precisa de ferramentas, de uma retífica para fazer o alojamento, um micrômetro de altura de mola, ou tu mesmo ter a ferramenta de fazer o alojamento, uma fresa. Começa a complicar, essa área começa a complicar bastante. Eu vou mostrar aqui, vou simular na Morsa o que seria, eu não estou com nenhum motor montado aqui para mostrar isso, então eu vou simular na Morsa aqui o que seria um excesso de levante para uma mola que não comporta aquilo, ou esse caso do cabeçote ter variações que limita o tamanho da mola, diminui o tamanho de recurso da mola. E a dica extra que eu falei que ia dar no final desse vídeo é o seguinte: tentem usar comandos mais leves. Se não é um carro de pista que vai precisar do máximo dos máximos da performance, tentem usar comandos mais baixos, de preferência que consigam usar as molas originais, porque aí tu elimina um monte de cabeça na tua montagem.
E o teu carro fica melhor de andar. Eu sei que a gente acha lindo aquele embaralhado da lenta, só que é um carro que no dia a dia, na prática de usar, não tô nem falando de carro do dia a dia, mas às vezes tu quer dar uma passeada com a tua esposa e o carro vem galopando, tem que debrear, alinha o carro de novo, de novo, cara, o carro, o comando muito alto, joga o torque do motor lá para cima, então é um carro que tu tem que às vezes acelerar 2.500 RPM para arrancar na sinaleira, porque o motor não tem torque embaixo, vai te subir uma rampa da pizzaria com esposa e filho, tu tem que estar ou judiando a embreagem, ou acelerando o carro para o carro subir. Então, comandos mais altos tendem a deixar o carro mais pior de andar. Eu sei que em muitos casos, foda-se, eu quero um embaralhamento, e eu também já tive nessa fase, eu era mais guri, então eu não julgo, mas é só uma dica leve, né? Vai do gosto. E motores mais mansos, digamos, de comando, assim, te dão um gosto maior de andar, tu consegue usar mais o carro. Mas se tu também quer o comando, bota gigantesco e vai tropicar pela rua e foda-se o mundo. Eu já também tive, inclusive o meu Opala usa um comando 315 por 320. Seja feliz. Aqui eu tô com uma mola na morsa, que eu não tenho nenhum cabeçote para demonstrar isso aqui agora, montado. Nem teria um comando com levante tão alto para simular o que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente, o que eu quis dizer sobre alojamentos diferentes do cabeçote do Opala é por causa da fundição do cabeçote. Era um cabeçote muito antigo, na verdade. Era feito lá em 1800 lá. Um pouquinho depois dos modelo A. Então, vamos supor que eles tenham diferença de altura. Uma mola vai estar assim e a outra vai estar assim. Já lá dentro do alojamento dela lá. Então, elas já partem de pontos diferentes. Isso que tem que cuidar, por isso que existe um micrômetro de mola, de cabeçote, mas é umas coisas mais complexas, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, o que tem que cuidar? Olhar cilindro por cilindro do teu, válvula por válvula, no caso do teu motor, colocar ela em maior levante do comando, e ela vai estar mais ou menos assim, ó, tá? Quando tiver aberta a válvula, vai estar comprimida. Aqui, claro que eu passei um pouco. O que tu tem que cuidar, tá? Uma regra, não é uma regra, tá? Mas é um ponto para te analisar, pelo menos, em respeitar pelo menos 3 milímetros. Ó. Botei aqui o parquímetro com 3 milímetros. Pelo menos 3 milímetros. Se tu respeitar esses 3 milímetros aqui, porque outra coisa que tu poderia pensar, beleza, chegou bem pertinho ali, mas não chegou a encostar. Não, isso é uma coisa parado, né? Outra coisa, imagina isso aqui a 6.500 RPM, batendo e fechando, inclusive aquilo lá interno, lá que as pessoas chamam da mola dupla, aquilo lá é um damper, na verdade, que serve para não vibrar a válvula, mas aí é outro papo mais complexo. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer? Tu, respeitando uma regra de uns 3 milímetros nos elos, cara, tu não vai ter problema do teu comando de dar o final de curso da mola, tu entende? Então, não é uma regra, tá, gurizada? Mas é uma coisa que eu uso aqui na oficina para olhar sempre. É um ponto de conferência que pode te evitar correr um comando. E a conclusão desse vídeo, gurizada, é a seguinte. Toda marca pode vir dar problema. Assim como eu já vi comando Crawler dar problema em 20 minutos de funcionamento, eu já vi comando Comp dar problema em 1 hora de funcionamento, de acabar com o comando, de tu não entender o porquê que um comando de qualidade aconteceu isso. E eu falei alguns dos fatores que tu tem que cuidar. E se eu tivesse que eleger o pior vilão de tudo isso, vamos supor que tu sabe tudo isso e tu fez tudo isso como mando figurino e mesmo assim o teu comando roeu. Existe uma coisa chamada falsificação. Estamos enfrentando muito isso no mercado. É um problema. Bronzina não presta mais, bucha de comando falsificada, bomba de óleo falsificado. Cara, tá demais, tá difícil trabalhar, porque muitas vezes tu faz tudo isso aí e ainda assim não é garantia de que vai dar tudo certo, porque existem esses outros fatores. Agora, depois daquele vídeo que eu postei, bastante gente me chamou e eu troco ideia direto ali no Instagram com muita gente mesmo, tô sempre aprendendo, sempre ensinando, então... E um cara me chamou agora, dizendo, cara, montei um comando comp, tucho comp,
tudo break-in, tudo comando figurino, carga de mola, altura de mola. E o comando roeu em... Cara, não deu meia hora. O cara, pelo visto, fala inglês, chamou direto a comp, ele mesmo importou o comando. Então, coisa importada, top. Chamou a comp lá e a comp disse que o comando, o tucho, era um tucho hidráulico, um comando da comp que se usa tucho hidráulico, um comando melhorado da comp, um 268H, que se usa tucho comp hidráulico, e a comp disse que o tucho pode ter cavitado, a esfera do tucho interna lá pode ter trepidado e quebrado a camada de nitratação. E aí? E aí é culpa da marca? E aí não é culpa do mecânico? Aí a gente tem o brasileiro tem um detalhe que a gente diz assim, quando a marca é nacional e dá problema, é a marca que não presta. Quando é a marca americana que dá problema, teve um erro. Resumindo, a comp não pagou o comando, a comp não pagou os tuchos, o cara tomou um tufo de 12 mil reais porque teve que fazer de novo pro cliente. E aí? E foi a marca? Então, assim, ó, não acreditem em tudo que vocês ouvem na internet. Eu não tô defendendo ninguém aqui, nem a marca X, nem a marca Y, eu só estou dando a minha experiência com a marca X e com a marca Y. Eu nunca tive problema com o comando Queer. Eu uso o comando Queer há 8 anos, eu já instalei mais de 50 comando Queer. Eu também revendo o comando Queer. Eu já vendi mais de 100 comando Queer, só que quando eu vendo, eu sempre explico esses passos para o cliente me manda mensagem, eu dou uma dica, dou outra dica, e eu nunca tive problema. Mais de 50 pessoas me chamaram e responderam os comentários daquela publicação lá, dizendo, eu trabalho há não sei quantos anos, nunca tive problema, não sei o que, são muito bons. Gurizada, é o que eu te digo assim, ó, sempre, toda a história, existem dois lados, a gente tem que avaliar os dois lados, porque sempre tem dois lados. A realidade é essa. Então, nada é regra, toda regra sempre existe uma exceção. Ah, mas eu fiz tudo certo e deu problema. Ah, mas eu fiz de qualquer jeito e não deu problema. Ah, mas eu uso há 10 anos e não deu problema. Ah, mas eu botei em meia hora e deu problema. Ah, mas eu... Cara, marcas tops, cara. Eu já vi aqui na cidade. Aqui na cidade, comando muito bom de marca. Eu acho que Carl Roe em 20 minutos, cara. Então, assim, ó, feito tudo que tinha que ser feito. E aí, o que era o problema? Outra coisa que está acontecendo no mercado, tucho falsificado. A China está fabricando tudo que vocês possam imaginar. E aí vem falsificação. Cadê a caixinha? Tá aqui, ó. Ó, aqui um jogo de tucho comp. Uma caixa, um jogo não, só tá a caixa, né? Vazia. Tá aqui o tucho. Aqui, ó, um tucho comp. Olha como ficou. Vê se consegue mostrar aí, Gus. Olha como ficou aqui. Tá? Tem uma marca de uma serra aqui, ó. Eu peguei esse tucho depois para ver e meti a serra aqui. Serrinha Starrett. Consegue saber a dureza, saber, o certo seria um durômetro, né? Mas tu consegue sentir a dureza da peça com a serra. Isso aqui é uma técnica de torneiro. Fez uma valeta ali, ó, com uma passada. Tucho falsificado. Esse motor funcionou 20 minutos e roeu um comando comp e um tucho comp, que não era tucho comp, né? Aí vamos ver, tucho falsificado. Então, toda regra tem uma exceção. Tu vai lá e faz tudo certo e do nada vem uma coisa e dá errado. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Começa a cuidar mais daqui pra frente dos comandos. Se quiser botar comandão, bota e sai tropicando. Se preferir andar mais de boa e menos incomodação, molinho original, comandinho mais baixo e vai ser feliz também. Fica bem legal. O 270 da Queer é um comando que eu tenho usado direto, vai ser usado no meu Jeep, vai ser usado na minha Caravan. Já coloquei uns 3 ou 4 aqui, já vendi uns mais de 20, só desse 270. É um comando assim, ó, fica bom, o torque fica de 2.000 RPM até quase 6 lá, fica gostoso de andar, não tropica tanto. Não precisa mola para trava, que é uma coisa bem boa, que barateia a instalação. É outro detalhe que a gente tem que levar em consideração. Torram uma marca, e não estou falando só da Queer, tá? Torram em outras marcas nacionais. Cara, nós estamos falando de um comando de 2 pila versus um comando de 12 mil. Dá para comprar 6 vezes o comando. Então tudo tem que ser analisado, cada um com a sua realidade. Muitas vezes a pessoa diz, não vou botar um comando por causa que disseram que é ruim. Aí tu não bota comando nenhum e tu não é feliz como tu gostaria porque alguém disse uma coisa. Então tudo tem que ser avaliado. Não estou aqui induzindo ninguém a usar comando nacional, nem comando importado. Só estou dizendo que tudo isso que eu estou falando aqui são coisas reais que acontecem direto, tanto aqui na oficina quanto na oficina dos meus amigos,
tanto com gente que eu converso pelo Brasil inteiro através do Instagram. Então, avalia bem, faz uma boa escolha e bota comando.